Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 8, que é mais uma das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, falando então dessa virtude, não é difícil, da pureza, de buscarmos essa pureza de coração, na simplicidade, na humildade. E aqui vimos que ontem entramos no subtítulo que trata dos escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E vimos ontem, então, as partes da narrativa do Evangelho, que está lá no Novo Testamento, que Kardec destaca para os seus comentários. E nós dissemos ontem que vamos, com muito vagar nesta parte, que consideramos uma parte extremamente importante, já que todos nós vivemos aí os nossos escândalos, ou seja, a resultante das nossas más escolhas do passado, não é? Escândalo, na definição moral, quer dizer o efeito de um mal moral. Esse é um escândalo. Então, quando usamos mal o nosso livre-arbítrio, isto retorna pela lei de causa e efeito como um escândalo, que tem que vir, porque é resultado de uma má escolha. Então, nós temos que passar de novo para aquela situação para aprendermos a transmutar a má escolha em boa escolha. E boa escolha é uma escolha condizente com as leis de Deus. Mas ele destaca que ai de quem por quem o escândalo venha. Porque ninguém vem condenado a praticar o mal, a assumir uma má escolha, porque aquele outro lá tem que passar pelo escândalo. Então vamos imaginar que eu tenha que desencarnar por uma morte violenta. Ninguém vai vir morte violenta porque eu pratiquei eu ceifei a vida de alguém através de um ato violento. Então a minha própria consciência pediu isto. Ninguém vai reencarnar para tirar a minha vida. Não, eu tenho lá, está no meu planejamento reencarnatório, tirar a vida da Cristina. Ninguém, isso não existe. Mas as situações vão ser apresentadas. Aquele que ceder à sua impulsividade, à sua violência, à sua tendência ao crime, vai se colocar como agente do escândalo. É por isso que Jesus destaca ai daquele que por invigilância, que por ainda arrastamento das más paixões se permitir ser o agente do escândalo. E aí, então, vamos entrar hoje aqui no item 12. Vamos ver com calma todas essas questões relacionadas ao escândalo. E aqui no 12 é que Kardec vai nos trazer sobre o sentido vulgar do que é escândalo e o sentido moral. No sentido vulgar, ou seja, no sentido comum, né? A pessoa está escandalosa porque aconteceu alguma coisa, uma coisa que a chocou e que ela considerou aquilo um escândalo. Isso é no sentido comum, não é? Que seja escândalo. No sentido vulgar, se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. Ou seja, não é aquilo que está sendo feito, mas o que ele representa para mim. Eu considerei aquilo um escândalo. Para mim, a moral, aquilo é escandaloso. Isso, de novo, no sentido comum. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa exposição de comentários. Ou seja, ninguém vê, não é escândalo. Mas quando está exposto à visão de outro que vai fazer um comentário do que achou daquilo, pode virar um escândalo. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque, com isso, sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Isso não quer dizer que a pessoa vai evitar de fazer coisas ruins, mas ela não faz coisas ruins que estejam
ao olhar daqueles que podem comentá-la. Isso no sentido comum. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas. Está lá escondido, ninguém viu, ninguém comentou, ninguém achou escandaloso, escândalo não é. Só passa a ser escândalo quando vem à tona, não é? Quando é conhecido ou percebido por outra pessoa. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhe basta. E sua consciência está tranquila. Ninguém descobriu. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. Então, para o mundo das formas, das aparências, é uma pessoa maravilhosa. Ninguém diz o que ela faz escondido. Daí Jesus fala, por fora, tudo branquinho, por dentro, podridão. Para os homens encarnados, aparência. Mas Deus vê o que acontece no oculto. Então, não adianta esconder, né? E os espíritos também veem, né? Percebem que vai aqui, ó, até no pensamento. Às vezes o escândalo nem se efetiva, mas está aqui. No sentido evangélico, aí vamos ao sentido moral, que nos traz Jesus. O evangelho é um código de moralidade que busca elevar o homem ao patamar de poder conhecer e viver em plenitude as leis de Deus. Esse é o objetivo do evangelho. Vamos chegar lá, estamos na construção disso. Então, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, sim, vemos várias vezes a referência ao escândalo no Evangelho, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, dos outros, que os outros viram. É um escândalo. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Então, não é só o que é visto, mas tudo também que está dentro, não é? Faz parte da moral de cada um. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda a reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão, com ou sem percepção de pessoa, de outras pessoas. Já o fato ter acontecido é o suficiente, já é um escândalo. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que apenas para eles e não que vou começar de novo a frase. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, certo? O escândalo, esse mal que vem, é uma consequência da imperfeição dos homens, nossas imperfeições. O mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para eles obrigação para praticá-lo. Porque ele diz, ai de quem? Então não há obrigação, certo? Até seria bom que nós sempre abríssemos mão. Não, obrigada, não vou agir mal, não. Não vou fazer isso que está errado. Se a gente sempre fizesse assim, era muito bom. Né? No item 12, que é pequeno, Kardec diz: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, a errarem, não é? E as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para eles obrigação para praticá-lo. Certo? Então ninguém é obrigado a praticar o mal. Mas vá-se entender. Ninguém é obrigado a errar, mas vá-se entender que haja erro.
Por quê? Porque ainda estamos no grau de imperfeição. Como a gente vai entender que a criança na escola, ela vai errar, porque ela está no processo de aprendizagem. Como nós também estamos no processo. Mas o erro é compreensível, mas o aluno não tem que errar, porque ele pode melhorar muito a sua produção escolar se ele se aplicar, se ele estudar, se ele refletir sobre as lições, buscando assimilá-las, não só decorá-las. A gente entender a lição. Quando a gente entende uma lição, a gente não esquece, a gente entendeu. Mas facilita a prática, porque eu entendi a fé raciocinada. Agora, se eu fico decorando, eu consigo até na escola, eu consigo lá decorado responder aquilo que eu decorei. Mas na vida não é assim. Na vida não é assim. Não adianta só a gente decorar. Por quê? Porque o que a gente decora, daqui a pouco a gente esquece. Esquece, não entendeu? Vai ficar o entendimento anterior. Só quando a gente entende é que a gente vai aderir. A nossa compreensão vai aderir. A nossa vontade vai aderir. Vai dizer assim, entendi isso faz sentido. Faz sentido, se eu fizer o bem, minha vibração melhora. Se eu pensar o bem, se eu sentir o bem, ela melhora. E eu vou estar em lugares melhores, com pessoas melhores, eu vou ser melhor. Isso faz sentido. E lá em lugares melhores, eu vou encontrar aqueles que eu amo, que também estão bem. Eu vou estar até em condições de ajudar melhor quem necessita. Nossa, isso é muito legal. E aí, porque eu entendo, eu começo a ter mais, a observar mais, a estar mais vigilante. Por quê? Porque faz sentido para mim. E eu vou me esforçar, porque eu quero aquilo. Eu quero aquilo. Como o trabalhador que quer ganhar o salário no final do mês. Então, ele procura não chegar atrasado, ele procura não faltar, ele procura fazer o melhor dentro do seu trabalho, ele quer se destacar, porque ele quer manter o emprego dele. Não é? No item 14, Kardec nos diz: é necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, e a expiação já vai ser o quê? Olha o escândalo chegando, é o resultado de um mal moral. A escolha houve, né? A expiação é aquela prova que não foi bem executada. Então, a expiação é o retorno da prova. É necessário que o escândalo venha, porque, estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com os seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Então, a gente vai lá, reencarna, passa por aquilo, não aprende, reencarna, passa de novo, reencarna, passa de novo. Uma hora eu vou ficar assim, gente, mas olha só, está, mesmo que eu não lembre aqui, quando eu chegar lá, está fazendo todo sentido. Olha só, não é Deus, não é a vida, não são meus pais, sou eu. Eu estou me colocando nessa situação, eu preciso mudar. E aí, quando eu volto e eu tenho essa... vou lá fazer... Não vou fazer não. Eu não lembro, mas eu lembro. Eu não lembro onde foi, eu não lembro o que, mas eu não vou pisar nessa linha não vou ultrapassar. Não sei porquê, mas eu não vou ultrapassar essa linha. Não vou, algo me diz que é para eu ficar aqui. E às vezes não é nem espírito nenhum, não. É a nossa própria experiência, é o nosso eu interior que diz, para, não vai entrar nessa cilada de novo. Já não basta todas as vezes que você passou por isso? Vamos parar, vamos superar, vamos aprender. Então, os homens punem a si mesmos pelo contato com os seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando? Num determinado momento. Para uns vai ser naquele momento, para outros vai ser em outro momento, quando nós nos permitirmos. Quando estiverem, nos diz Kardec, quando estiverem cansados de sofrer no mal, de sofrer dando aquele murro em ponta de faca, encarnação, chega uma hora, acabou.
Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. Aí a gente vai mudar a nossa resposta. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal. Onde está o mal? Está em nós. É assim que o bem sai de nós. Por quê? Porque a gente não quer mais aquela resposta negativa que a gente se expôs a ela há tanto tempo. Chega uma hora que a gente diz, acabou, já deu, não vou mais por esse caminho, não vou mais por esse caminho. Então, Deus, nesse processo, oferecendo-nos esse processo, que a reencarnação também nos ajuda nisso, não é? É assim que Deus faz emergir o bem do mal. E os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis, ou seja, mais ruins, cruéis, não é? Utilizam o quê? A gente utiliza para o nosso próprio aprendizado. É como a homeopatia, semelhante cura semelhante. A gente cura o mal através do contato com ele. Eu vou superar o vício estando em contato com ele e dizendo, não quero mais. Eu vou superar a minha violência interna, a minha agressividade, estando exposta a essa violência e dizer, não vou responder com violência. Eu preciso estar em contato, porque nesse contato eu vou dizer, não mais. Se eu não tiver contato com isso, como é que eu vou poder superar aquela prova? Eu tenho que estar em contato, não é? Como é que eu vou poder superar uma dificuldade de perdoar? Eu tenho uma dificuldade de perdoar? Então eu sou lá, confrontado por situações que me ferem. Por quê? Porque eu tenho que estar exercitando perdoar, até que um dia me seja mais fácil perdoar. Então ficamos aqui. Terminamos o item 14. Ainda temos aqui o item 15, 16 e 17. É muito rico, não é? Muito rico. Se vocês quiserem, deixem alguma coisa nos comentários. Está bem? Então amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.